diz assim para os seus discípulos, João 14, versículo 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vamos ler juntos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém. Aleluia. Como que alguém que diz servir a verdade divina e inerrante do Evangelho pode afirmar qualquer coisa diferente do que Jesus afirma aqui nessa passagem? Vamos analisar biblicamente o que Jesus fala aqui para os seus discípulos. Em primeiro lugar, qual é o contexto que Jesus fala aqui para os seus discípulos? Jesus estava se encaminhando para o processo da crucificação, para a entrega, e ele fala com os seus amigos: eu não vou estar aqui com vocês mais tempo, eu vou para o Pai, preciso ir para o Pai, vocês precisam entender isso, mas vocês não vão ficar sozinhos. E os discípulos entraram num processo de ansiedade e medo. E aí Tomé faz uma pergunta no versículo 5, que eu não li, e que é a pergunta que todos os seres humanos até hoje fazem. Tomé, no versículo 5, pergunta para Jesus: Senhor, como podemos saber qual o caminho a seguir? E aí vem a resposta de Jesus: eu sou o caminho, Tomé, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vamos analisar o que Jesus quis dizer quando ele fala que ele é o caminho. Jesus não mostra simplesmente o caminho. Jesus, ele não é só um rabino, um mestre, um ser iluminado, um apontador de direção, de caminho, não. Ele está falando: eu sou o caminho. É impossível ter acesso, é impossível ter um encontro, um relacionamento com Deus, se você não estiver em mim. Só é possível caminharmos na direção do Pai se estivermos em Jesus. É isso que ele está falando aqui para os versículos, para os discípulos. Só Jesus é o mediador. Só Jesus é a ponte. De fato, Jesus é o nosso sumo pontífice. Só Jesus é a ponte que leva seres humanos a terem contato com Deus. E Deus a ter contato com os seres humanos. Anote isso. Só Jesus é o mediador. Não existem outras pontes, não existem outros caminhos. A passagem de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte, Paulo falando para o seu discípulo Timóteo. 1 Timóteo 2, versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Amém, aleluia. Paulo fala isso para Timóteo. Timóteo, só há um só Deus, só há um mediador, um único caminho. O Cristo, plenamente homem, plenamente Deus. Todos os outros caminhos são sombras, na verdade são labirintos. Você até entra, você até anda, mas não chega a lugar nenhum. Só Jesus é o caminho de Deus para os homens, e só Jesus é o caminho dos homens até Deus. E aí Jesus continua: eu sou a verdade. Jesus é a própria encarnação da verdade. Jesus é a concretude de tudo que é verdadeiro. Ele é a verdade em pessoa. Jesus é aquele que se opôs à mentira, a todo tipo e forma de engano, de equívoco. Jesus faz oposição a isso. Mentiras não transformam seres egoístas em seres humanos. Só a verdade, meus irmãos. Só a verdade. Pilatos perguntou para Jesus, está lá em João, capítulo 18, versículo 38. Anote essas passagens, porque isso é combustível para você amadurecer a sua conversa, o teor da sua conversa nos processos evangelísticos. Pilatos pergunta para Jesus: o que é verdade? E aí Jesus responde: eu sou a verdade. Só Jesus é a verdade, porque só Jesus é a fiel reprodução e exposição do Deus vivo. Amém? Só Jesus é a verdade do Deus Redentor, é a exposição do Deus Redentor. Jesus é o ápice da revelação. O ponto alto de toda a Bíblia Sagrada, de toda a história da humanidade, é a revelação de Deus através da sua encarnação em Cristo Jesus. E aí Jesus fala: eu e o Pai somos um. Quem vê o Filho, vê o Pai. Quem não tem o Filho, quem não está no Filho, não está no Pai.
Ele fala isso claramente para os seus discípulos: quem conhece o Filho, conhece o Pai. E ele continua: eu sou a vida. Só Jesus é a fonte de toda a vida. E aqui Jesus não está falando simplesmente da vida no que diz respeito a questões biológicas. Ele não está falando do funcionamento, da fisiologia do nosso corpo. Não é só isso. Jesus está falando que Ele é a vida eterna em oposição total à morte eterna. O pecado nos separa de Deus, trazendo a morte. E aí Jesus fala: eu sou a vida. Eu tiro vocês do processo de morte eterna e levo vocês para o processo de vida eterna. Aquele que está em Jesus, ainda que morra, viverá. Aleluia. Aleluia. Todos os atributos do Deus Pai, do Deus da vida, são revelados no Deus Filho. Só Ele pode doar vida para aqueles que estavam mortos em seus pecados e delitos. O apóstolo Paulo fala isso em Efésios 2, ele trata isso. Efésios 2, de 1 a 7, Paulo está falando: nós estávamos mortos espiritualmente em nossos pecados, em nossos delitos, em nossas confusões, em nosso egoísmo. Só Jesus pode trazer um morto de volta para a vida. Aleluia. Quando a Bíblia fala que só Jesus salva, que a salvação é só em Cristo, é disso que Ele está salvando a gente. Ele está salvando a gente de uma morte eterna, de uma confusão eterna, de um egoísmo eterno. Todos os humanos na face da terra já nascem espiritualmente mortos. Só Jesus é capaz de tirar a gente da morte para a vida. E ele fala em João 3,36, anote por favor essas referências, vou passar várias referências para vocês. João capítulo 3, 36, Jesus falando para a gente aqui essa noite: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Só é possível viver, muita gente existe, mas só é possível ter vida quem crê no Filho de Deus. E é essa simplicidade do Evangelho que deixa muita gente em crise, porque o Evangelho não exige os 37 trabalhos de Hércules. O que Jesus fala: cara, crê no Filho. Crê que o Pai enviou o Filho, crê. Quem vai fazer a obra é Jesus. Você não tem que ficar, creia. E a pregação não acaba aqui. Aí Jesus continua falando para os seus discípulos: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O próprio Jesus afirma isso de forma contundente, categórica, clara, incisiva, mas absolutamente claro. Não pode haver nenhuma verdade redentora que não passe por Jesus, não pode haver vida eterna, salvação, nenhum outro caminho de reconciliação com Deus Criador, se não passar por Jesus Cristo. Não há nenhuma outra maneira saudável e verdadeira da gente se relacionar com Deus. É verdade sim que todos os seres humanos na face da terra estão nesse exato momento se relacionando com Deus. Os teólogos falam que nós somos criaturas teorreferentes. O que é isso, Marcão? Quem comigo não ajunta, espalha. Não existe nenhum ser humano na face da terra que possa sentar nesse auditório e falar: eu estou neutro. Sobre esse assunto eu não tenho nenhuma posição a dar. Não. Se você está vivo e respirando, ou você é a favor do Deus Criador, ou você está numa postura de rebeldia contrária a Ele. Só Jesus pode nos dar salvação, meus irmãos. E aí o escritor deixa esse registro no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12. Atos 4, 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Aleluia. Amém. Rejeitar Jesus Cristo, portanto, é rejeitar a graça e o perdão de Deus. Rejeitar a Jesus é rejeitar o único meio de salvação que Deus nos proporciona. A maior manifestação de arrogância e de soberba de um ser humano é rejeitar a graça e o perdão de Jesus Cristo. E aí o próprio Senhor Jesus continua. João capítulo 3, versículo 18. O Evangelho é muito conhecido por João 3,16. Mas o mesmo Jesus que fala João 3,16 também fala João 3,18. Preste atenção, o que Jesus fala?
Quem nele crê, ele está falando do Filho unigênito de Deus, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E aí, meus irmãos, se o que Jesus está expondo para a gente aqui, se isso que a gente acabou de ler é verdade, então todos os outros ismos, eu estou falando do cristianismo, então se o que o cristianismo fala para a gente de fato é verdade, todos os outros ismos não são. Todos os outros apontamentos religiosos, todos os outros sistemas de crença não são. O que não está de acordo com o que Jesus expôs aqui, que a gente acabou de ouvir, são no mínimo equivocados, estão no mínimo equivocados. Não há salvação fora do cristianismo, guarde isso. Só existe uma religião certa e a que se encontra revelada na Bíblia Sagrada. E antes que alguém possa me acusar, como que você é arrogante, Marcão? Não, falar que todos os caminhos levam até Deus também é uma manifestação de arrogância. Quem me garante isso? Eu tenho como examinar racionalmente, de forma lógica, se o cristianismo de fato é um sistema de crenças coerente. Eu tenho como examinar. Nosso amigo não cristão, nosso amigo não crente, nosso amigo de oração não é obrigado a acreditar nesses pressupostos que eu estou falando aqui para vocês. E nem acredite também naquela conversinha de que o cristianismo é uma religião de brancos, inventada na Europa, do imperialismo americano. Gente que fala isso é porque nunca estudou história. O cristianismo é algo que nasceu no Oriente Médio, que se espalhou rapidamente pela Ásia e pela África. Não sei se você não sabe, mas Jesus não era louro, nem tinha olhos azuis. E o cristianismo que foi para a Europa era um cristianismo africano. O principal teólogo do cristianismo que influencia a gente, a teologia reformada até hoje, era um africano, Agostinho de Hipona, nascido na Argélia, negão de Deus, bênção pura. Até o século VII, todo o norte da África era cristão. Então, o que deixa as pessoas, de uma forma geral, assim, malucas, é porque o cristianismo é diferente de todos os outros ismos. O Deus cristão é o Deus da religião contrária. Todas as religiões, você pode fazer esse exame racional, todos os sistemas de crença que existem na face da terra, o homem é que tem que ir na direção da divindade, o homem é que tem que fazer alguma coisa para merecer o relacionamento com a divindade, o homem é que tem que fazer de tudo para negar a divindade, porque tem sistemas de crenças que negam a existência da divindade. E aí vem o cristianismo e fala, amiguinho, você está morto em seus pecados e delitos, na sua confusão, deixa que eu faça o que tem para ser feito. Aí o HD trava, tem que reiniciar o sistema. É Deus que busca se religar com o homem, é Deus que busca salvar o perdido. O perdido não tem condição de se salvar, ele está perdido. E a Bíblia nos revela isso, de Gênesis ao Apocalipse, um Deus que insiste, que não desiste da gente, que está o tempo inteiro vindo na nossa direção, fazendo de tudo, concedendo o ministério da reconciliação. É algo maravilhoso, algo maravilhoso. Obrigado, Jesus, aleluia, aleluia. Mas Marcão, e quem nunca ouviu falar sobre Jesus? Aquele povo perdido, aquelas tribos de Yanomamis lá na Papua, Nova Guiné, como... Todos os seres humanos lá na antiga aliança, na antiguidade, que nunca ouviram falar de Jesus. Como é que fica essa história? Meu irmão, a Bíblia revela um Deus justo. Nosso Deus é incapaz de cometer injustiça. Deus é justo com todos. Gracioso com aqueles que ele decidiu ser gracioso, mas ele é justo com todos. Não existe a possibilidade de Deus cometer injustiça. A Bíblia revela que quem nunca ouviu a palavra de Deus, conhece Deus através de leis naturais. A Bíblia fala que todo ser humano nasce com a semente de Deus no seu coração. A assinatura do Criador está em toda criatura.
Nós que somos a imagem e semelhança do Deus vivo, de um Deus pessoal, todos nós nascemos tendo plena consciência do que é certo e que é errado. Nossa consciência e nossos pensamentos nos ensinam. Então Deus é justo, Ele não vai julgar ninguém, nenhuma pessoa que nunca ouviu a respeito de Cristo, pelo mesmo padrão que Ele vai julgar alguém que ouviu falar de Cristo, meus irmãos. Deus é um Deus justo. Ele vai julgar os seres humanos na medida que Ele se revelou, que o ser humano conheceu. Ele não vai cobrar, exigir de ninguém aquilo que Ele não concedeu. E Ele fala, a revelação geral anuncia as obras das minhas mãos. A minha imagem e semelhança dentro de cada ser humano anuncia a minha existência e a minha presença. Então Deus julga as pessoas com base na informação que elas têm dEle, à medida que Ele se revela para essas pessoas. Nós temos aqui conhecimento de pessoas que têm um encontro com Cristo sem nunca terem ouvido de uma forma formal a pregação do Evangelho. Romanos 1 confirma isso que eu estou falando para vocês. Romanos capítulo 1, versículo 19. Anote essa passagem também. Olha o que Paulo fala para a igreja em Roma. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então o que de Deus pode ser conhecido, Deus revela. Não existe a menor possibilidade de alguém falar, quando estiver diante do seu Criador, eu não sabia. Ninguém me falou nada. Estava distraído olhando o meu Instagram e passou. Perdi isso na aula. Não existe essa possibilidade. Mesmo onde a mensagem de Cristo é desconhecida, a salvação é acessível a qualquer pessoa, em qualquer tempo, através da resposta de fé que essa pessoa dá naquilo que Deus revela para ela. Qualquer pessoa hoje, no nosso mundo aqui, que tem acesso à internet, a um Wi-Fi e a um smartphone, tem acesso a diversas formas de estudo, de Bíblia, de conhecimento de Cristo. Deus, isso que vocês precisam guardar, Deus sempre se revela para aquele que está buscando a verdade, o caminho, a vida. Deus não dificulta o acesso. Mas essa revelação nunca entra em contradição com o que Jesus revela aqui na Bíblia Sagrada. Jesus não está limitado aos nossos ismos, Jesus não está limitado ao cristianismo. O que você está falando aí, Marcão? Preste atenção para depois você não falar que o pastor falou coisa que o pastor não falou. Jesus salva quem Ele quiser, aonde essa pessoa estiver. Agora, Ele não chancela o lugar, o equívoco que a pessoa está vivendo. Filipe pregou aqui há 15 dias e mencionou aquela escritora do livro Atrevi-me a Chamar-lhe Pai, que era muçulmana, vivia o sistema de crença do islamismo. Jesus começa a se revelar a ela através de sonhos. Ela passa pelo processo da conversão, se apaixona por Jesus. Jesus deixa ela continuar lá naquele sistema de crença? Não, meu irmão. Jesus se revela, Ele salva onde a gente estiver e tira a gente de lá. Não foi isso que aconteceu aqui com a maioria da gente, de nós, de vocês? Estávamos perdidos nos labirintos da vida. E Jesus vai lá, salva, se revela e a gente para de andar no labirinto. Aleluia. O caminho é estreito, mas é o caminho. Aleluia. Se tudo fosse igual, pensa comigo, se tudo fosse igual, se todos os caminhos levam até Deus, por que Jesus tiraria essa moça da religião de nascimento dela? Se tudo fosse igual, por que Jesus insiste que a gente tem que pregar o Evangelho? Ele ia falar, não incomoda ninguém não, eu já te salvei, agora fica de boa, vai para a igreja, fica quietinho, não incomoda as pessoas. Se essa afirmação fosse verdadeira, por que evangelizar? Por que Jesus ordenaria aos seus discípulos: pregue o Evangelho a todas as criaturas, façam discípulos de todas as nações? Fica alguém de fora? A grande comissão seria uma mentira, seria um equívoco. Mas se Jesus não mentiu, e Ele não mentiu porque Ele é a verdade, então mente quem prega por aí que todos os caminhos levam até Deus.
Mente quem prega por aí que é possível todo mundo dar as mãozinhas e cantar juntos. We are the world, we are the children. Se no fundo fosse o mesmo Deus, era de se esperar que nas diversas expressões de fé, o Deus adorado, o Deus seguido, tivesse semelhanças. Se fosse o mesmo Deus, se todo mundo por aí, dentro da sua limitação, da sua dificuldade, adorasse o mesmo Deus, era no mínimo lógico, racional de se esperar que todos esses aí que são alvos de adoração tivessem mais ou menos as mesmas características, pelo menos. E aí que eu falo que o nosso amigo não cristão não é obrigado a acreditar da mesma forma que a gente, mas a gente pode levar o nosso amigo não cristão a pensar de forma racional, fazer um exame racional de todos os sistemas de crença. Então, o sistema de crença precisa ter, no mínimo, uma consistência lógica. Esse negócio que eu vou me envolver, que eu vou entrar, que eu vou assumir algum compromisso, tem que ter, no mínimo, uma coisa coerente. Algo que não se contradiga no meio do caminho. Um exemplo de sistema de crença que não tem consistência lógica. O objetivo final do budismo é levar o ser humano a se livrar de todos os desejos. O objetivo final do budismo, que não crê em nenhuma manifestação divina, o budismo não crê no divino. O objetivo final do budismo é levar o ser humano a não desejar nenhum desejo. Só que para isso acontecer, você tem que desejar. Você tem que desejar não ter mais desejo para se livrar dos desejos. É muito desejo. Não tem consistência lógica. Alguém precisaria ter desejo de se livrar do desejo para alcançar o nirvana. Isso é uma contradição. É um princípio que não segue um raciocínio lógico. Um outro exemplo, uma das orientações missionais do Islã é, dentro da doutrina, no processo de alcançar novos adeptos para o sistema de crença deles, você está autorizado a mentir. O ser da adoração deles te autoriza, na verdade, te dá essa possibilidade doutrinária de mentir para as pessoas para conseguir novos adeptos. E aí, conseguindo novos adeptos, se a pessoa examinar e resolver sair, aí você vai falar, a apostasia é punida com a execução, com a morte, tá? Como que eu vou acreditar num sistema de crenças que utiliza a mentira como ferramenta de alcance missiológico? Isso porque eu não vou nem entrar nos outros detalhes que não considero racionais nem lógicos. Então, como que alguém pode dizer, olha, eu só fiz comparação com dois sistemas de crenças. Como que alguém pode achar que o mesmo Deus que é servido e adorado no Islã é o mesmo Deus que é servido e adorado no cristianismo, que é a mesma coisa que acontece no budismo? E além de um exame lógico, a gente precisa ter um exame de suficiência empírica, de suficiências assim, de coisas que podem ser comprovadas. Um sistema de crença, para ser coerente, precisa ter evidência histórica, arqueológica, científica, o mínimo que seja, para que eu tenha alguma sustentação desse sistema de crença, dessa expressão. É natural, é correto que se queira comprovações, o mínimo de comprovações para eu me envolver, para eu decidir caminhar, mergulhar num sistema de crença. Existem várias expressões de fé sem um mínimo de provas que possam ser verificadas. Um exemplo de falta de suficiência de provas a gente encontra no mormonismo. Os mormons afirmam que antes da colonização da América do Norte, Jesus morou nos Estados Unidos e colonizou várias cidades, antes de Cristóvão Colombo chegar naquela região, naquela área ali. Godzilla, King Kong, todo mundo vai para Nova York, né? Ninguém vai para São Gonçalo. Ninguém quer colonizar Alcântara. Não tive oportunidade de conhecer nenhum ser desse, assim. Godzilla não aparece lá em Alcântara. Estou falando isso porque eu nasci no Alcântara, tá? Não estou fazendo bullying com ninguém de lá, não. Sou gonçalense, vamos dominar o mundo. Pink cérebro, vamos conquistar tudo.
Aí os mormons afirmam isso, que Jesus morou nos Estados Unidos antes de Colombo chegar lá. Cadê a foto no Instagram? Tirou a selfie? Tem comprovação histórica, arqueológica, tem algum dado, tem alguma informação que seja coerente, palpável, concreta? Não tem, meus irmãos. Já o cristianismo tem muitas provas. É desesperador a quantidade de provas do cristianismo. Só de manuscritos reconhecidos como verídicos, são mais de 5.000 documentos reconhecidos ao longo da história. O mais recente foi encontrado na década de 1940, nas cavernas de Qumran. Só sobre Jesus, a Bíblia apresenta uma grande variedade de narrativas. 9 pessoas diferentes escrevem os 27 livros do Novo Testamento. Sem contar os historiadores não crentes, os historiadores que não tinham compromisso nenhum com a fé cristã. Historiadores romanos e judeus que dão o registro do que se fala sobre o cristianismo no Novo Testamento. Então o cristianismo possui inúmeras evidências arqueológicas que não entram em contradição com o que a Bíblia fala. Isso é suficiência empírica. E aí, meu irmão, se um sistema de crença tiver componentes verdadeiros, logo os outros sistemas de crenças que não têm esses componentes não podem ser verdades, não podem estar de acordo, não podem ser semelhantes. Além disso, a gente precisa lembrar que a verdade não é influenciada pelos nossos afetos. Ah, eu gosto disso. Tá, mas se você gosta de uma mentira, ela não vai virar verdade só porque você gosta. A gente precisa lembrar que a verdade não é influenciada por sinceridade ou desejo. Ah, ele faz isso com sinceridade de coração. Tá, mas se o que ele está investindo é um equívoco, é uma mentira, continua sendo uma mentira. Não adianta eu adorar ao Deus do pote eterno de sorvete de chocolate. Não existe. Eu até conseguiria adeptos. No primeiro culto teve gente que falou amém, quase levantou a mão. Por mais que seja empolgante essa ideia, né? O Deus do pote eterno de sorvete de chocolate. Pastor Henrique tinha que estar aqui, né, para ouvir uma parada dessa aqui. Não podia causar tentação nele de mudar de fé, né? Eu deixo isso para lá. Então não importa quão sincero seja a nossa aplicação, o nosso investimento, se o que eu estou investindo é algo equivocado, é uma mentira, vai continuar sendo mentira. Justamente por sermos cristãos, a gente tem que ter isso bem arrumado na nossa argumentação, e quando for apresentar para uma outra pessoa, a gente tem que fazer isso com absoluto respeito, absoluto carinho, graça, porque todo ser humano é um campo missionário do nosso Senhor Jesus. Todo ser humano criado à imagem e semelhança de Deus é alvo do respeito e do cuidado de Deus, da graça comum de Deus. O que a gente não pode fazer é permanecer omisso. O que a gente não pode fazer é ouvir uma conversa dessa no ambiente de trabalho, em algum outro lugar. Ah, porque todos os caminhos levam até Deus, e você ficar quieto para não ser politicamente incorreto. É você ficar quieto para não perder os amigos. Isso é que não pode acontecer. Omissão nessa situação é no mínimo crueldade com as pessoas que estão caminhando, achando que estão caminhando e servindo alguma coisa coerente. Qualquer ensinamento que contradiga o que Jesus nos fala nos evangelhos, não pode ser verdade, meus irmãos. E a gente precisa saber passar isso para as pessoas. É triste reconhecer que muitos ainda insistem em afirmar que a fé é uma questão particular, é uma questão de gosto, que não se discute religião, nem política, nem futebol. É por isso que a nossa nação está do jeito que está. Quanto ao futebol, eu não tenho nada a dizer. Não entendo nada daquele negócio. Só acho que demora muito para fazer gol, né? 90 minutos para você ficar assistindo. Ainda corre o risco do cara não marcar um gol. Desesperador. Eu que sou ansioso. Por isso que eu gosto de basquete, né? Tem ponto toda hora ali naquele negócio. Agora, política e religião, é óbvio que a gente tem que conversar. É óbvio que a gente tem que tratar. É óbvio que a gente tem que saber. Omissão nesses assuntos são cruéis. Olha o que está acontecendo com a nossa nação por causa da nossa omissão política. Por maiores que sejam as evidências do que o cristianismo é lógico,
é inteligente, é gracioso, é lindo, muitos negam conscientemente a fé em Jesus. E aí eu repito, João 3,18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. É Jesus falando isso, meus irmãos. Aplicações práticas, o que a gente vai fazer com isso tudo que foi exposto? Primeira aplicação, não acredite nos mentirosos. Parece óbvio, né? Mas tem muita gente acreditando em mentira. Não se deixe enganar por essa conversinha politicamente correta, cheia de verniz, de poeirinhas de amor, mas mentirosa dos pregadores do nosso mundo ecumênico. 2 Timóteo, agora a segunda mesmo, que na outra passagem eu tinha dado o endereço errado, esse endereço está certo. Ó. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Paulo falando para Timóteo, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que é a sã doutrina? Só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, só Jesus é a vida. Ninguém tem acesso ao Deus Pai se não for através de Jesus Cristo. Aí Paulo está falando, ó, vai chegar um tempo que eles não vão suportar isso, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme os seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade. Bíblia é maravilhosa, meus irmãos. Examine a Bíblia racionalmente, sem nenhum envolvimento de fé, que você vai ficar encantado com essa revelação de um Deus pessoal vivo. Paulo continua, Gálatas 1, versículo 8. E ele se coloca nisso daqui, que eu me coloco também. Ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daqueles que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Em outras versões fala anátema. Amaldiçoado. Se existe alguém se dizendo crente, mas pregando algo que Jesus não pregou, que seja amaldiçoado. Jesus Cristo jamais deixaria as pessoas acreditarem nessa mentira que todos os caminhos levam até Deus. Ou na mentira de que Deus é o Pai Nosso de todas as pessoas. Enquanto seres humanos, todos nós somos irmãos. De crentes, de descrentes, independente da fé que a pessoa acredite, ou da não fé que a pessoa creia, enquanto seres humanos somos todos irmãos. Mas ninguém que nega o Filho tem Deus como Pai, guarde isso, grave isso. Ninguém que nega Deus Filho tem Deus Pai como Pai. O Senhor é Criador de todos. Mas Deus só é Pai nosso daqueles que foram comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro, o único que tem poder para tirar o pecado do mundo, amém? Deus não foi Pai nosso de Caifás, o sumo sacerdote lá dos fariseus. Deus não foi Pai nosso de Herodes. Deus não foi Pai nosso de Judas Iscariotes. Deus não foi Pai nosso de Pôncio Pilatos. Então não acredite nessa história bonita, é linda, de que Deus é Pai nosso de todo mundo, porque na terra, se não passar por Jesus, não é Pai, Deus não é Pai dessas pessoas. Jesus alguma vez disse isso? Examina aí a Bíblia. Não, nunca disse isso. Ninguém que nega o Filho tem Deus como Pai. A ceia instituída por Jesus Cristo desconstrói todo esse discurso falacioso de que Deus é Pai de todos. Se isso fosse verdade, a ceia seria um momento inclusivista. Todos poderiam participar. Não confunda a ceia do Senhor com aquela parábola onde Jesus manda chamar todas as pessoas, aí sai todo mundo. Jesus ali está falando do acesso à salvação. O assentar-se à mesa do Deus Pai é só para quem é filho. O amor ao próximo é inclusivo. Mas sentar-se à mesa é com um Pai exclusivo. Se a mesa da ceia fosse aberta para geral, Jesus e os apóstolos dariam instruções claras a esse respeito. Em algum momento Jesus faz isso? Jesus fala que o lavar os pés, que o servir, o amor altruísta, o amor sacrificial, é para todos. Jesus lavou os pés de Judas.
Mas Judas não se sentou na mesa para ceiar com o Senhor. Comeu o cordeiro pascual da festa da Páscoa. E muita gente fala, não, Judas estava lá, comeu. Não comeu a carne lá do cordeiro, eles tinham que comer, era uma tradição judaica. Agora, o partir do pão e o beber do cálice, Judas não estava mais lá. Jesus falou, Judas, o que você tem de fazer, faze-o depressa, vaza. Ninguém possuído por Satanás ia sentar na mesa do Deus Pai, meus irmãos. A Bíblia fala, nesse momento Satanás entrou em Judas. Como é que alguém encatiçado vai sentar na mesa para... Me perdoe, é que eu não tomei maracujá hoje. Não dá para... Um discurso do amor ecumênico fica bonito para o presente século. Todo mundo acha bonito. Mas não é verdade. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Grave isso. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Tem gente reduzindo Deus ao sentimento do amor. Não faça do amor um ídolo, um Deus falso. Deus é amor, mas Deus também é santo, Deus também é justo. Qualquer sentimento que fique acima da palavra de Deus, não parte de Deus. Grave isso. Porque quando você começa a conversar com essas pessoas que pregam esse ecumenismo, que usa logo a questão do amor como gerenciador de todas as coisas, aí parece que você é mau, que você não ama as pessoas. Só que alguém que só ama um pedaço da Bíblia, não ama Jesus Cristo, porque Jesus é a palavra encarnada. Então, se você tira um pedacinho segundo a sua conveniência, você está sendo mau. Ou tudo na Bíblia é revelação especial de Deus para os seres humanos, ou nada. Então não acredite nos mentirosos do presente século. Segunda aplicação, não tenha vergonha do Evangelho, meu irmão, amém? Não tenha vergonha do Evangelho. Onde você estaria, que criatura você seria se Jesus não tivesse entrado na sua história? Eu sei que em meio a tanta pressão, tanta opressão, nos diversos ambientes que nós frequentamos, às vezes a gente corre o risco, a tentação de ficar, calado. Ou se eu abrir a boca, se eu falar agora o que eu creio, o que eu acredito, eu vou perder esse amigo. O mundo tolera tudo, só não tolera cristão. Só não toleram a verdade. Só não tolera quem anda com a chama da luz acesa. Você pode falar que acredita no ET de Varginha, vai ser bem recebido, vai ser, que lindo, você acredita nisso? Que bonitinho. Você pode falar que acredita no Deus do pote de sorvete de chocolate. Até eu já estou começando, né? Que chocolate com nozes. Mas se você falar que é crente, protestante, fanático por Jesus, que você acredita na Bíblia, as pessoas não vão te tratar bem. Romanos 1, versículo 16, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, meus irmãos, é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, glória a Deus. Meu irmão, não tenha vergonha de acreditar num Deus eterno, numa salvação eterna, mas num juízo eterno também, meus irmãos. Jesus passa a maior parte do Novo Testamento falando sobre o juízo eterno. Não se esqueça, só existe uma religião certa e é a que está exposta na Bíblia Sagrada. É Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Só ela é divina e inerrante. Quem não se submete ao senhorio de Cristo, já está dizendo que é arrogante, que é soberbo. Eu não me submeto a esse tipo de crença. Então já se posicionou. Então, meu irmão, não tenha vergonha do Evangelho que te tirou da morte para a vida, amém? É melhor agradar a Deus do que agradar os homens, é melhor você perder todos os amigos que ainda não amam a Jesus, do que você entristecer o Deus que tirou você da morte para a vida, amém? Terceira aplicação, uma das mais desafiadoras, principalmente quando você não toma maracujá, pregue a verdade em amor. Pregar a verdade a gente prega, difícil é fazer com amor. Não é verdade? Como Filipe falou aqui há 15 dias, é preciso pregar e falar a verdade, toda a verdade, mas em amor. Jesus não dá a desculpa nem a licença para a gente fazer isso, sem fazê-lo com absoluto respeito.
E cuidado. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Olha a orientação que o apóstolo Pedro dá. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, ele faz uma advertência, contudo, façam isso com mansidão e respeito. Amém. Pregue o evangelho a toda criatura, principalmente para aquelas pessoas que afirmam acreditar que todos os caminhos levam até Deus. Mas façam isso com absoluto cuidado e respeito. E queridos, eu quero dar um testemunho aqui. Eu fiz isso há uns anos, ainda quando trabalhava de forma integral como dentista. Estava atendendo um professor de inglês, que era seguidor desses sistemas de crenças de matriz africana, não me recordo qual sistema. Sua mãe era responsável por um centro, e eu estava lá ajeitando as bandejas, guardando tudo para fechar o consultório, a gente ia sair juntos. E aí ele, sabendo que eu era crente, a conversa se encaminhou para um momento que ele falou: na verdade, né, Marcão, todos os caminhos levam até Deus. E aí eu parei tudo e olhei para ele com amor, com carinho mesmo, e falei: poxa, Alexandre, enganaram a gente, isso é mentira, isso não é verdade. E aí perguntei para ele: cara, você teria tempo, você teria disposição para ouvir o que eu penso, o que eu acredito sobre isso? E aí, meus irmãos, eu falei com ele das 20 horas até as 23. Na época eu não tinha Uber, eu tive que levar ele em casa. Não fui desrespeitoso, apenas usei argumentos lógicos. Eu fui perguntando para ele: cara, o Deus que você serve é gracioso, é pessoal, é amigo, faz questão de se relacionar com você. O Deus que você serve sabe o que é dor, o que é sofrimento, sabe o que é ser traído, sabe qual é a dor que você passa às vezes. O Deus que você serve demonstra amor de forma sacrificial por você. E aí, meus irmãos, no final da conversa, nós dois estávamos chorando. Ele falou com Cristo, orou, reconheceu Jesus como seu Salvador. Teve uma conversão daquelas paulinas, se envolveu com o trabalho lá na igreja Betânia, constituiu família. E a mãe, vendo a transformação do seu filho, se encantou por Jesus Cristo. Aleluia! Ela mesma foi tirando as coisas. Aquele labirinto não fazia mais sentido. E aí, por causa do testemunho, do relacionamento dele com Jesus, a sua mãe também veio ao encontro do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, façam isso, falem a verdade. É com amor, é com respeito. Você não precisa ser teólogo, é só você falar do que você se relaciona com o Senhor. Aqui na igreja a gente tem o Tocando Corações, um módulo no fim de semana de treinamento, que o pastor Franklin ministra, porque são 3 dias ensinando a gente a fazer isso de forma racional, coerente, respeitosa. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Queridos, eu quero terminar dizendo assim, que eu fico triste, realmente eu fico triste com o desserviço que muitos desses, que a gente ama, gente que a gente ama, que são nossos irmãos, que por causa da pressão do mundo, do politicamente correto, acaba cedendo à tentação de ser legal com aqueles que não amam Jesus. Mas o que me consola é saber que essas notícias só confirmam que Jesus está voltando. Amém? Só confirmam que Jesus está voltando. E aí sim, no grande dia da volta do Senhor, vai acontecer um grande e derradeiro final. O primeiro e último culto ecumênico na história da humanidade, em toda a face da terra. A Bíblia afirma que no dia que o Senhor Jesus voltar com glória, que todo joelho se dobrará. Querendo ou não, acreditando ou não, crendo naquilo ou não, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, aleluia. Mas aí alguém ainda pode perguntar aqui no final do culto: então, pastor Marcão, quer dizer que no final todos serão salvos? Não. Jesus fala que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, será salvo. Termino lendo para vocês as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele,
e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. E no versículo 41 ele diz: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Senhor Jesus, não nos deixe, Senhor, cair na tentação da nossa omissão, Senhor, ou de nos conformarmos ao presente século, Senhor, de falarmos coisas que o Senhor nunca falou, de pregarmos coisas que o Senhor nunca ensinou. Pai, por favor, livra-nos dessa tentação, Senhor. Não nos deixe cair no engano dessas vozes que pregam coisas que o Senhor nunca falou, nunca pregou, Senhor. Nos ajude, Senhor, a evangelizarmos com amor, com respeito, a nos posicionarmos com sabedoria. Te pedimos sabedoria, Senhor. A tua palavra diz que se a gente não tiver para pedir, Senhor, nos dê sabedoria, Senhor, nos ajude, nos dê as palavras corretas, Senhor, nos dê dons do teu Espírito Santo, palavra de sabedoria, Senhor, dom de discernimento de Espírito, Senhor. Encha-nos com o teu Espírito Santo e usa-nos para a tua glória, Senhor. Mas usa-nos, ó Deus, poderosamente para enaltecer a verdade do teu Filho Jesus, que só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida, Senhor. Não deixa, Senhor, a nossa alma, nosso entendimento flertar com nada que seja diferente disso, Pai. Por favor, queremos viver para a Tua honra e para a Tua glória. Até para isso, carecemos da Tua intervenção, do Teu socorro. Nós fazemos essa oração no nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor.